Bem-vindos a mais uma exploração narrativa. Hoje vamos mergulhar de cabeça numa das mudanças de rumo mais brilhantes e chocantes já concebidas no mundo da ficção. Sabem quando estamos tão habituados a jornadas heróicas e vitórias épicas que até nos esquecemos que as coisas podem correr terrivelmente mal? Pois bem, vamos falar do exato momento em que a diversão vibrante e as promessas de glória deram lugar a uma realidade brutal, sombria e absolutamente avassaladora. Vamos analisar o segundo exato em que o mundo se revelou infinitamente maior e incrivelmente mais cruel do que qualquer um poderia antecipar para o bando do chapéu de palha. A grande questão que temos pela frente hoje é esta. Como é que a porta de entrada para a maior aventura do novo mundo se transforma num piscar de olhos, num pesadelo sem retorno? Ao longo desta análise vamos ver como a estrutura da história prepara uma verdadeira armadilha emocional. Atrai-nos com o falso sentido de segurança para logo a seguir nos puxar o tapete de uma forma espetacular. A transição da comédia leve para o terror puro é uma verdadeira aula de como construir tensão. Arrancamos então com a nossa primeira parte, o paraíso de Sabodi e a ilusão da superfície. Quando a tripulação chega ao arquipélago Sabayodi, a primeira impressão é, honestamente, de cair o queixo. Enormes manguezais, bolhas de resina gigantes a flutuar no ar, um parque de diversões enorme. É o cenário perfeito para a verdadeira aventura, certo? Mas é aqui que a narrativa executa uma manobra de distração genial. Debaixo de toda esta maravilha deslumbrante na superfície, esconde-se um submundo incrivelmente sombrio. Abaixo daquela alegria turística toda, opera um mercado grotesco de tráfico humano e venda de escravos. E o pior, é um sistema brutal, completamente legalizado e protegido pelos governantes deste mundo. É um balde de água fria brutal na inocência de quem acompanha a viagem, mudando o tom da história num instante. Para percebermos o verdadeiro terror a pairar sobre esta ilha, temos de falar dos Tenryubitos, ou Nobres Mundiais. Basicamente, são a elite intocável do universo. O privilégio deles é tão extremo que usam fatos especiais só para não respirarem o mesmo ar que o resto das pessoas comuns. E há uma regra de ouro assustadora que dita tudo aqui. Se alguém se quer lhes tocar num cabelo, um almirante da marinha é chamado no mesmo instante para varrer a ilha do mapa. É impossível não sentirmos um aperto no estômago ao ouvir isto, porque sabemos perfeitamente que os ideais de liberdade dos nossos protagonistas vão acabar por chocar de frente com esta injustição. O que nos leva diretamente à nossa segunda parte, o peso do passado. A genialidade desta parte da história não se apoia só no cenário, mas nas personagens que trazem à tona pecados passados que exigem resolução. Primeiro, temos a sereia Kami, cuja inocência serve ali como um raio de luz vital no meio de tanta escuridão. Mas a verdadeira bomba emocional é o reencontro com o Hashi. Lembrou-se dele? Um antigo inimigo formidável e cruel que agora tenta genuinamente viver em paz. O momento em que a Nami, que tanto sofreu às mãos do antigo grupo do Hashi, demonstra uma evolução gigante e o perdoa, é de arrepiar. Esta empatia torna as coisas super pessoais. Já não é só sobre explorar uma ilha, é sobre estarem dispostos a tudo para proteger estes laços recém-formados. E assim entramos na terceira secção, a tensão dos supernovas, o autêntico barril de pólvora. Sabod não é apenas um mercado negro gigante. No momento exato em que os heróis chegam, a ilha está sobrelotada e prestes a arrebentar. E isso é perfeitamente ilustrado por este número, 11. Estão 11 supernovas na ilha ao mesmo tempo. Estamos a falar de capitães piratas novatos que já ultrapassaram a barreira absurda dos 100 milhões de recompensa. Imaginem só as forças mais voláteis, ambiciosas e perigosas da nova geração, todas confinadas num espaço minúsculo, debaixo do olhar atento da marinha e dos nobres mundiais. A tensão no ar é literalmente cortável à faca. Como era de prever, o barril de pólvora acende-se numa sucessão trágica de eventos. Primeiro a inocente Kami é raptada e atirada para o tal leilão humano. Movida pelo desespero, a tripulação invade a luxuosa casa de leilões. Mas o momento que nos deixa a todos sem chão acontece logo a seguir. Um nobre mundial dispara contra o Hashi com a maior das casualidades. O motivo? Simplesmente porque ele é um homem-peixe, uma raça considerada inferior por aquele sistema podre. A opressão deixa de ser apenas uma ideia de fundo. Acabou de atingir os nossos heróis da forma mais direta e devastadora possível. Chegamos então à nossa quarta parte, o soco que parou tudo e o ponto sem retorno. Pessoal, este é o pico absoluto de toda a tensão acumulada. Temos o Aji gravemente ferido, a sangrar no chão, e ele usa as poucas forças que tem para implorar a Luffy que não faça nada, que engula o orgulho e evite a aniquilação do bando. Mas, bem, nós conhecemos o capitão. A genialidade da cena está na quebra visual brutal que se segue. Imaginem a imagem a perder todas as cores, a ficar com aqueles traços pesados em preto e branco. O Luffy ignora completamente o aviso e desfere um soco de uma brutalidade indescritível no nobre mundial. Todo o ódio contra o tráfico, contra o racismo e a arrogância, explode naquele único impacto fenomenal. Esse soco teve um peso monumental. Acabou literalmente quebrando a barreira entre os piratas e o governo mundial de forma irreversível. Não foi só um ataque físico, sabem? Foi rasgar um contrato social.
Ao atingir a figura máxima do governo, a linha do não-retorno foi cruzada. Claro, foi incrivelmente catártico e moralmente justificável, mas as consequências práticas de desafiar a própria base do mundo inteiro, estrategicamente falando, é um verdadeiro suicídio. O que nos atira para a quinta e última secção, o desespero e a queda. A partir daqui, a narrativa vira completamente do avesso. O clímax não leva à vitória, leva ao desastre total. E vejam como tudo desmorona a uma velocidade assustadora. Minutos depois do incidente, o almirante Kizaru aterra na ilha e massacra casualmente os outros supernovas, mostrando uma diferença de poder abismal. Logo de seguida, a tentativa de fuga da tripulação choca de frente com as armas humanas do governo, os pacifistas, liderados pelo Sentomaru. E quando achamos que as energias já se esgotaram totalmente, aparece o verdadeiro Bartolomeu Kuma para o golpe final. Um poder esmagador e imparável. A situação foge de controle de uma forma inimaginável. O Kuma começa o ataque e, com um único toque, os membros da tripulação simplesmente desaparecem no ar. Sem rasto, sem defesa. Pela primeira vez na história, o capitão que sempre aguentou tudo cede ao pânico absoluto. Ele dá a única ordem que faz sentido face à aniquilação total. Fujam, salvem-se. É de partir o coração ver a impotência absoluta de um líder, forçado a assistir à erradicação metódica dos seus amigos, sendo completamente incapaz de travar o que quer que seja. E para coroar esta sequência como uma verdadeira obra-prima, a produção fez uma escolha brilhante. Subitamente, cortam a música toda. Não há bandas sonoras épicas, nem violinos para injetar esperança. Ficamos reduzidos a um silêncio angustiante. Ouve-se apenas o som gélido do vento a soprar e a dor de Luffy a bater repetidamente com a cabeça no chão, num isolamento avassalador. É um realismo cru e frio. É literalmente o som do vazio e do desespero puro a tomar conta do ecrã. E fechamos a nossa análise de hoje com a sentença arrepiante que dita o fim deste arco. Neste dia, o bando do Chapéu de Palha foi completamente aniquilado. É um murro no estômago, não é? Sabaody é a desconstrução perfeita da aventura otimista. Mostra de forma impiedosa que coragem e boas intenções não chegam quando do outro lado está o poder absoluto do mundo. Com a derrota total e a escuridão irremediável, fica a pairar no ar uma única e provocatória pergunta. Perante a perda de absolutamente tudo, como é que é sequer possível a história continuar a partir daqui? Muito obrigado por acompanharem mais esta exploração e até à próxima.